Amém. Se assente no seu lugar. Vamos prosseguir. Existe um extraordinário de Deus para a sua vida. Existe um extraordinário de Deus para a sua vida financeira. Deus preparou algo de extraordinário para a sua vida financeira. Se assente. Para de ficar rodando, por favor. Eu queria que os servos que estão trabalhando verificassem os banheiros para não ficar gente batendo papo lá dentro. Gente, vamos ter ordem. Não precisa ninguém ficar em pé. Tem lugar para todo mundo. Existe um extraordinário de Deus para a sua vida. Existe um extraordinário de Deus para a sua vida financeira. Deus preparou isso para você. E eu tenho falado a respeito disso. A semana passada usei o texto de Isaías, capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Eu mostrei para você ali em muitos textos. Esse texto, essa palavra está no YouTube. Você pode ir lá e pode conferir essa pregação. Ali eu expliquei direitinho, em muitas formas e muitas faces, como isso é um diferencial na sua vida ou não. Eu mostrei para você que o braço do Senhor é o próprio Senhor Jesus. Mas quem deu crédito à pregação do Senhor Jesus? Quem ouviu? Quem acreditou? Quem acreditou recebeu revelação. Quem acredita, quem tem fé, recebe a palavra, recebe a revelação, recebe a glória, recebe a ajuda, recebe o favor e recebe a bênção. Por isso essa frase não pode sair da nossa cabeça nesses dias. Vamos repetir juntos? Quem deu crédito à nossa pregação? Vamos de novo? Quem deu crédito à nossa pregação? É o texto de Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? A quem? E aqui eu pergunto para você, irmão, o braço do Senhor, o Senhor Jesus, já se manifestou para você na sua vida financeira? E se não aconteceu isso com você ainda, é porque de alguma forma você ainda não conseguiu dar crédito a essa pregação, a essa palavra, a palavra da bênção, a palavra da provisão de Deus, que hoje é tão criticada por aí. Aquela igreja fala em prosperidade, aquela outra igreja fala em prosperidade, e às vezes a gente fica melindrado em falar sobre isso. E essa semana o Espírito Santo estava falando comigo: olha para o caixa da igreja. Eu falei: está assim. E ele disse, e eu disse para ele: o que eu vou fazer? Ele disse: prega a palavra sobre isso, ensina, e deixa que o Espírito Santo vai fazer o resto. E quem não ouvir, eu já vou te contar o que acontece com quem não ouvir. No livro de Lucas, no capítulo 4, tem um texto interessante. Jesus, depois de ser tentado por Satanás no deserto, ele volta para a sua terra natal, onde ele foi criado. Na verdade, ele nasceu em Belém, mas volta para Nazaré. E ali em Nazaré, ele abre o livro, ele abre o texto, o rolo da lei, e lê esse versículo que eu acabei de citar para vocês aqui um pouquinho antes. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu a pregar boas novas, a pregoar a libertação aos cativos, e começou a declarar todas essas palavras. E deixa eu ler o texto na íntegra. Lucas capítulo 4, versículo 18. Então ele abriu e disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, o ano da aceitável do Senhor. E fechou o livro. Ele não leu o restante do texto, como está lá no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 6. Devolveu o livro ao assistente, a pessoa que ficava responsável, e diz: hoje se cumpriu essa palavra no meio de nós. E todo mundo falava bem dele, e estavam admirados com as palavras da graça que saíam dos seus lábios. Mas eles faziam uma pergunta: esse por acaso não é o filho de José? E se escandalizavam nele. Por isso se cumpre aquela palavra: quem deu crédito à nossa pregação? Jesus estava na cidade natal, ele não podia fazer milagres naquele lugar, e por isso ele conta uma história, e diz assim, Jesus disse assim, o versículo é o versículo 24: digo a verdade para vocês, nenhum profeta é aceito na sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome na terra. Mas o versículo diz assim: contudo, Elias não foi enviado a nenhuma viúva de Israel. Tinha viúva em Israel? Tinha. Tinha viúva em Israel passando fome? Tinha. Por quê? Porque tinha 3 anos e meio de seca.
E Jesus fala assim: contudo, Elias foi enviado para uma viúva lá em Sarepta, na terra de Sidom, lá em outro país, distante, para que aquela mulher lá fosse abençoada. E nenhuma viúva de Israel recebeu a bênção de Deus. Pergunta para quem está do seu lado assim: por quê? A resposta é simples: quem deu crédito à nossa pregação? Sabe, quando nós não somos um povo de fé, quando nós temos fé no coração, e a gente pode considerar aqui um povo como aglomerado, como corporativo, mas sobretudo nós devemos considerar isso como indivíduos. Quem deu crédito à nossa pregação? Às vezes o cara lá de fora, ele está recebendo de Deus, e você que está aqui dentro, dizendo que é crente, participa da célula, não dá crédito à pregação. E a sua vida vai cada vez piorando mais. E eu estou falando aqui da área financeira, mas não é só finanças não. Se você continuar lendo o texto, eu não vou me aprofundar nele porque não é o tema principal. O versículo 27, Jesus diz assim: também havia muitos leprosos. O quê? Em Israel no tempo de Eliseu. Você sabe quantos leprosos foram curados de lepra no Antigo Testamento? Leprosos de Israel, sabe quantos? Nenhum. Naamã foi curado de lepra, é o que Jesus está dizendo, mas Naamã não era judeu. E Jesus diz assim: olha, Eliseu não foi enviado para nenhum leproso em Israel. Será que não tinha leproso em Israel? Tinha. Mas Naamã, o sírio, ele foi curado. Foi ele que mergulhou 7 vezes no rio e saiu com a pele limpa. E nenhum caso em Israel houve de cura de lepra, a não ser de Miriam, que ficou questionando a liderança de Moisés e Deus a castigou, mas ali foi um castigo durante um tempo determinado. Mas o doente nunca aconteceu. A única pessoa, a primeira pessoa a ser curada de lepra, o texto está lá em Mateus capítulo 8, quando Jesus desce do monte, no final do sermão da montanha, e um leproso intercepta ele e diz assim: se tu quiseres, tu podes me curar. E Jesus disse: eu quero, seja limpo. E o cara ficou limpo. E depois Jesus disse assim: agora vai lá para o sacerdote e dá a sua oferta. Aliás, isso é uma outra questão, né? Eu não estou mais debaixo da lei, Deus é bom. Passa pela doença, passa pelo vale da sombra da morte, toda declaração de fé e de graça, de gratidão que você dá para Deus é valeu, muito obrigado. Nunca traz uma oferta. E depois está esperando o quê? Que a sua vida possa crescer e prosperar? Jesus está dizendo: não existe profeta sem honra, senão o próprio profeta da sua casa. E não estou falando de mim, não. Eu estou falando aqui dele, é de Jesus, porque o grande profeta dessa casa é Jesus. Agora, quando eu prego e você não acredita, eu não levo em consideração, nem levo isso para o lado pessoal, dizendo: puxa, fulano não acredita em mim, não acredita nele, porque eu não estou pregando a minha opinião. A minha opinião você não precisa seguir, eu até acho que deveria, mas não precisa, não é obrigado. Pense o que você quiser, concorde comigo ou não, fique à vontade, mas com Jesus você precisa concordar. É por isso que ele disse ali em Lucas 4, olha, tinha muita viúva pobre, mas nenhuma viúva pobre de Israel recebeu o profeta Elias. Às vezes a gente está passando por pobreza e não recebe, mas eu sou crente, e vai para o céu. Quando chegar lá vai ser rico, mas aqui vai continuar passando aperto, dificuldade, porque você não acredita na pregação da palavra de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? Pergunta para quem está do seu lado: quem deu crédito? Quem deu crédito? Quem deu crédito à pregação? Está passando aperto por causa disso. E quando a gente vai aprofundar essa questão, olha comigo o que diz o livro de Isaías no capítulo 1, versículo 19. Eu acabei de falar para vocês alguma coisa que Deus disse que a gente deveria fazer: honrar os pais. Honrar os pais. A gente deve honrar os pais? Quem acha que deve diz amém. Está lá na Bíblia, tem que honrar os pais, tem que honrar o líder, tem que honrar o governo, faz parte do processo. A honra faz parte do processo de Deus. Tem que amar. A Bíblia não diz? Qual é o novo mandamento do Novo Testamento? O grande mandamento: amar o Senhor de todo o coração e ao teu próximo como? Jesus disse que você não precisa amar o seu próximo? Não, então tem que amar. Perdoar? Aquele que não perdoa não vai ser perdoado, então perdoar faz parte. Mas tem uma coisa que nós não somos obrigados. Bota aí para mim, Isaías capítulo 1, versículo 19. Olha esse texto, na versão Almeida, revista e atualizada, diz assim: se quiserdes. O que está escrito ali? É uma condicional ali, né? Se quiserdes. O que mais? E me?
O que acontece com quem quer e com quem ouve? Nunca mais você vai comer churrasco de fraldinha, desculpa quem gosta. Gosta, Marcelão? Se não tem picanha, se não tem contrafilé, se não tem... é o que tem. Mas alguém é obrigado a seguir essa palavra de Deus? Ali está escrito o quê? Se quiser. Ninguém é obrigado. Agora, se você quiser e se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. O querer é o interessar-se, e o ouvir é o ouvir através do qual vem a fé. A fé ela vem pelo ouvir. E se você não ouve, você não gera fé. E Deus brigou comigo, porque eu estou falando pouco sobre isso. Oração através da palavra, a palavra que limpa, a água pura que purifica o corpo do crente é a palavra, é a pregação da palavra, é o confronto com a palavra, porque tem muita gente aqui que não está conseguindo entender, não está conseguindo ouvir, ou não está querendo ouvir. Se não está querendo, não há nada que eu possa fazer por você. Fique em paz e segue a sua vida. Mas se você quer comer o melhor dessa terra, você precisa querer e precisa ouvir. Diga: eu preciso querer, eu preciso ouvir. Ouvir o quê? A promessa. Quem deu crédito à nossa pregação? Você está conseguindo entender o que a Bíblia diz quando faz essa pergunta? Quem deu crédito à nossa pregação? Às vezes a gente fica olhando para isso achando que é só levantar a mão e ir para o céu. Não, irmão, tem muita coisa envolvida. A sua saúde, a cura do seu corpo, por exemplo, está envolvido. E às vezes a pessoa ouve a palavra, ouve a promessa, ouve a promessa, ouve a promessa, ouve a promessa, ouve, sabe de cor, mas não dá crédito. Por quê? Porque aquilo não entrou no coração. O milagre não acontece, a cura não vem, a provisão de Deus não entra, não chega, porque está faltando crer. Quem está me entendendo diz amém. Sabe, Deus tem uma medida abundante para você, diz assim: eu creio. Sabe, o desafio desse extraordinário é justamente, extraordinário nas finanças, que é o tema que eu estou falando hoje, é justamente você crer que Deus ele tem um interesse em fazer você crescer, em fazer você prosperar. Olha o texto de Lucas, no capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38. O Senhor Jesus diz assim, quem está dizendo? Vamos voltar em Isaías 53, como é que começa Isaías 53? Quem deu crédito à nossa pregação? Então lá em Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesus está pregando, e ele está dizendo assim: dai e dar-se-vos-á. O que ele diz? Então o que Jesus está dizendo, vamos trazer isso para o português: aquele que dá, recebe. Esse é o padrão de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? A pregação de Jesus sobre dinheiro diz assim: dá e dar-se-vos-á. O que? Uma boa medida, não é qualquer coisa. Quem deu crédito? Já vem falar de dinheiro de novo. É a palavra, é a pregação. A grande questão é quem acredita. O seu vizinho vai ser chegado, o seu vizinho vai crescer, o seu irmão de célula prospera, e você continua passando a necessidade, continua passando a miséria, continua passando o aperto. Por quê? Porque não quer ouvir, porque não quer crer. Dá e dar-se-vos-á. Uma boa medida. Deus não é mesquinho. Hoje eu estava ouvindo um pastor dizer: por que Deus fez um sol tão grande? O sol é muito grande, ele é extravagante. Irmão, Deus não faz coisas medíocres, Deus trabalha com coisas extravagantes. Então ele diz: dá e dar-se-vos-á. Quem está dizendo isso? Jesus. É o Espírito Santo falando boa medida, aquela que é recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. Por quê? Porque com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Quem disse isso? Jesus, né? Está um silêncio aqui hoje, né? Você acha que ele está falando mentira? Você acha que na sua mediocridade, na sua mesquinhez, na sua avareza em cumprir essa palavra, você vai esperar que Deus faça o que com você? Dá e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, socada, sacudida, transbordante. Porque com a medida que você medir, você também será medido. Com a disposição que você tem, com a generosidade que você tem, essa generosidade vai ser recíproca sobre a sua vida. Deus vai trazer para você muito mais, mas Ele olha para o seu coração. Quem está me entendendo diz amém.
esse dar aqui, eu não estou falando só simplesmente em trazer oferta para a igreja e entregar o dízimo. Se todo mundo aqui entregasse dízimo, a gente não tinha dívida nenhuma. E toda vez que eu dissesse assim, irmão, vamos fazer uma oferta, é porque a gente vai trocar o piso, trocar o som, mudar a iluminação, mudar o lado de fora da igreja, botar um ar-condicionado novo. Porque o dízimo da igreja ele é muito mais do que suficiente. Mas aqui a gente chega no final de um culto, eu preciso dizer isso para você, eu não gosto. Às vezes fico até meio melindrado em dizer, mas são 200 e tantas pessoas, no final 50 entregam dízimo. Tem muita gente abandonando essa congregação, né? Não está errado você vir aqui para receber, mas está muito certo você ouvir a palavra de Jesus quando ele diz assim, você dá e você recebe. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Pergunta para quem está do seu lado, você entende isso aí? E às vezes a gente acha, tá ruim, né? Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Olha o que Salomão diz, é o cara mais rico que já teve na história. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Olha só o que ele diz. Há quem dê generosamente. Então significa o quê? Que existe alguém. Diz assim, há alguém. Pergunta para quem está do seu lado, é você? Não sei se é você, mas há alguém. O que ele está dizendo lá é que tem alguém que dá generosamente. O que acontece com a pessoa que dá generosamente? Não, lê lá. Quem foi que escreveu aquele negócio lá não fui eu, não. Está lá, Provérbios 11, 24. Aquela ali é a versão NVI. Quem escreveu isso aí foi Salomão, inspirado pelo Espírito Santo. Há alguém aqui, tem alguém aqui que dá generosamente. E essa pessoa vê aumentar a sua riqueza. Mas também tem aqui alguém que retém mais do que deveria. E vê o quê? E vê o quê? Irmão, nós somos uma igreja de Jesus. A gente precisa acabar definitivamente, eu não estou aqui para falar de política, mas a gente precisa acabar com esse pensamento ridículo do Brasil, que tem que viver de Bolsa Família. Tem gente aqui que tem salário, que tem emprego e fica se cadastrando para receber essa merreca do governo federal aí. Quanto é? 200 reais, 300 reais? Que isso? Que isso? E todo mundo recebe. Lá na rua, lá da 44, o pessoal dizia, todo mundo naquele primeiro, que era 600, né? Era cerveja e churrasco. O cara está roubando o Brasil e reclamando do político. Nós não precisamos disso. A vontade de Deus é que nós não precisemos disso. É por isso que o Salmo 128 diz que você vai comer das suas mãos o fruto do seu trabalho e vai prosperar. Mas o pensamento medíocre da igreja diz, eu quero receber a Bolsa Família, eu quero receber a cesta básica. Não! A gente distribuiu bastante cesta básica esse mês. Aliás, eu vou começar a abrir aqui para trazer quilos e mantimentos para a cesta básica, porque alguns empresários aqui, eles distribuem cesta básica. E isso faz parte do dar. Como eu disse, dar não é só colocar o dinheiro aqui. O dinheiro que você coloca aqui, o seu dízimo, Deus não quer mais, Ele não precisa mais do que o seu dízimo. Porque o dízimo é 10%. E o número 10 significa a totalidade. Quando você entrega com o coração sincero 10%, Deus considera que você entregou tudo. Mas e a oferta? A oferta é a mover de fé do seu coração. Se você quer transbordar, você é generoso. E Deus vai transbordar sobre a sua vida. Mas o dar também diz respeito a ajudar o pobre. É por isso que Jesus disse, pobre vocês sempre vão ter com vocês. No meio de vocês sempre vai ter alguém pobre. Porque sempre tem alguém que retém. E o que retém, ele diz que retém porque não tem para dar. É mentira. Porque Deus nunca pede aquilo que você não tem. Talvez hoje Ele peça 12 reais. E você diga que não tem. Mas o que vai acontecer? Você sempre vai viver na base dos 12 reais, da mediocridade, porque é a menor nota que nós temos no Brasil. E nunca vai ver uma nota de 200 na sua mão. Quem já pegou uma nota de 200 aqui? Deixa eu ver. E a de 2? Nunca vai ver. Nunca vai ver.
Se fosse o pastor Newton aqui, dizer ladrão. Eu não vou dizer ladrão, mas eu vou dizer infiel, ímpio, sem fé. A quem dê generosamente e vê a sua riqueza. Não acredito no Senhor. Tudo bem. Como eu disse lá em Isaías, aliás, eu disse não, eu repeti aquilo que foi dito. Não é obrigado, é se quiser e se me ouvir. Quando você chegar em casa, vai comer angu com salsicha. Tudo bem, eu sei que tem alguém que gosta. A minha mulher arruma lá em casa um problema sério. Eu quero angu com salsicha longe de mim. Tudo bem, nós vamos fazer um churrascão para os pastores. Pastor Dudu, pastor Isaías e a pastora vão comer angu com salsicha, pastor Gleice. E vão dizer que é trairagem, né? E nós vamos cair na picanha, na gordura. Se quiseres, não, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aí é gula. E me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não é obrigado. A quem dê generosamente vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm mais do que deveriam e vê só a sua pobreza aumentar. Todo mundo tem fase difícil na vida. Todo mundo tem fase difícil na vida. Mas a riqueza e a provisão de Deus nunca vão faltar naqueles que ouvem e que creem. E a pergunta permanece de Isaías 53: quem deu crédito à nossa pregação? O povo aí fora vai dizer assim: é porque está dando dinheiro para o pastor. Mas a palavra de Deus desafia você que é crente. Deixa o povo lá fora lá. As trevas estão lá. Essa bênção é uma bênção para os filhos, não é uma bênção para todas as pessoas. Quem entende diz amém. Então Paulo, ele explica isso melhor ainda, quando lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, ele diz assim, 2 Coríntios 9, 6 e 7, e digo isso: o que semeia pouco também ceifará pouco, mas o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Sabe, a promessa, ela está diretamente ligada à fé. Vamos repetir? A promessa está ligada diretamente à fé. A fé. Quem semeia pouco, colhe pouco. Mas quem é que semeia muito? Aquele que acredita muito, aquele que dá crédito, aquele que confia, como aquela mulher aonde Jesus estava, a mulher Ciro-fenícia, quando Jesus está numa ceia, e a mulher chega para Jesus e pede para curar o filho, e Jesus diz assim: não é bom que eu pegue a comida, o pão dos filhos e dê para os cachorrinhos. E ela disse assim: mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. E Jesus diz: que fé, pode ir, teu filho está curado. Não era israelita. Tem gente que está tomando a frente, assim como nós, como igreja, tomamos a frente do povo de Israel em muitas coisas, porque como gentios nós cremos na palavra. Na questão financeira eles creem muito mais na frente da gente, porque a igreja é pobre, a igreja se contenta com a pobreza, enquanto Deus tem para nós a riqueza, a provisão e a prosperidade. Está falando de teologia, estou falando da Bíblia, é o que está escrito aí. Então cada um contribua conforme deseja, conforme quer. Aquele que faz com abundância recebe em abundância, aquele que faz com restrição vai receber com restrição. Então existe um caminho. Primeiro você precisa ouvir a palavra e crer na palavra. Diga: ouvir e crer. Até tem um grupo antigamente que chamava ouvir e crer. Você precisa ouvir e crer, desenvolver essa fé no coração. Deixa o Espírito Santo ministrar você, abrir os seus olhos para essa realidade, para essa verdade. A sua vida vai mudar. Então primeiro você precisa ouvir, você precisa crer na palavra. Depois você precisa ter o seu coração cheio de fé, porque Deus não quer que você faça com tristeza. É por isso que eu estou dizendo: se quiserdes, se quiser, não com tristeza, não por constrangimento, porque Deus ama quem? Aquele que dá com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria, que crê, que tem fé,
que se aproxima de Deus não porque é religioso ou porque é obrigado, mas porque tem um coração grato, porque devolve para o Senhor, sabendo que o Senhor o retribuirá, o abençoará, o Senhor fará frutificar, o Senhor fará com que a sua semeadura seja próspera. Irmão, o texto, a palavra da Bíblia sempre fala muito em agricultura, porque é o típico do trabalho daquela época. É agricultura, é pecuária, é pescaria. Então é disso que a Bíblia fala. Mas tem muitas coisas, tem muita realidade, tem muita palavra, sabe? É preciso crer. Quem não planta, não colhe. E é preciso crer nisso, mas fazer isso com coração grato, com um coração cheio de fé. Não é entregar por entregar. Eu vou lá porque o pastor é chato, ele está falando, eu vou colocar lá essa nota de R$2, eu vou levar esse envelope vazio. Sabe, vem um monte de envelope vazio para cá. Onde é que está o coração sincero? Está enganando quem? Não, eu fui lá e botei envelope para as pessoas verem. Mas quem abençoa você não são as pessoas, é o Senhor. Eu não sei se você sabe, eu acho que você sabe. Jesus estava numa sinagoga determinada vez e ele ficou do lado do gasofilácio. Sabe qual é a de Jesus? E lá não tinha envelope não, né? Porque o envelope esconde, né? Aí a pessoa que não tem envelope, estou sem dinheiro aqui, ela pega aquela nota safada, aquela moedinha e amassa na mão assim, ó. Aí empurra a mão lá no fundo do gasofilácio, ou da salva, né? Igreja que tem salva. Nós não usamos salva porque trazer o dinheiro ao altar é um ato de consagração. Não é a salva que vai a você, é você que vem ao altar e consagra a sua oferta, o seu dízimo. E coloca lá aquele dinheiro amassado, amarrotado, nojento, e solta lá dentro. Não está no coração. Ele entregou, mas não vai receber por aquilo. A bênção de Deus não vem por isso. Vem pela fé, por acreditar que Deus é o provedor, que Ele é Jeová Jireh, que Ele vai prover a sua necessidade, que Ele vai abençoar a sua vida. Mas isso é automático? Não é. Mas eu não posso falar sobre isso hoje porque não vai dar tempo. Mas a semana que vem eu vou falar. Entende? Quem semeia pouco, vamos lá? Quem semeia pouco, colhe pouco. Os homens comigo, quem semeia pouco, mulheres, colhe pouco. Homens, mulheres. Vocês conseguiram perceber um jogo de palavras, né? Quem semeia pouco, colhe pouco. Mas tem uma coisa que é preciso fazer, seja pouco ou seja muito, que é semear. Porque quem não semeia nada, não colhe nada. E eu não estou falando agora de semear no sentido de semear no altar. Eu estou falando que se você não trabalha, se você não planta na sua plantação, se você não faz as chaves no seu chaveiro, se você não empreende as obras, se você não dá as aulas, se você não vende os imóveis, não faz os negócios, eu não sei qual é o seu ramo de trabalho. Se eu não levanto e vou para o trabalho, lá para o hospital fazer exame, eu não estou semeando, então eu não vou colher. Deus abençoa o trabalho das suas mãos. Por isso o Salmo 128, esse é tema da semana que vem, né? Deus abençoará o trabalho das suas mãos. Feliz será, e em todas as coisas você vai bem. Esse é o extraordinário de Deus. Então assim, não é cair do céu, não vai cair do céu. Eu vou ficar em casa com a perninha para cima e vou receber a Bolsa Família do governo, R$300. R$300 não paga nem um churrasco dos pastores. Que absurdo! É. R$300 não paga minha conta de luz. Eu não quero saber da bolsa do governo. Eu quero saber da bênção do Senhor. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem não semeia nada, não colhe nada. Faça isso com alegria. Faça isso com coração grato. Faça isso feliz. Esse ano eu tive uma perda financeira. E quando eu desconfiei que eu ia ter aquela perda financeira, o Senhor me desafiou. E aí, o que você vai fazer? Eu peguei uma oferta gorda. Desculpa, eu olhei para você e falei gordo, não é pessoal. Eu olho para um lado e para o outro, só vou olhar para o Felipe que não é gordo. Então eu peguei uma oferta gorda
Melindre, né? Para você também não pode. Jesus. Então eu peguei uma oferta gorda. Jesus vai achar que eu estou olhando para ele, né? Aqui não tem problema. Fui lá e entreguei para o pastor Ricardo. Sabe, quando a gente percebe que a semeadura, que a colheita vai ser menor, o que eu preciso fazer? Plantar mais. Se eu percebo que a semeadura vai ser menor, o que eu faço? Eu planto mais. Por quê? Porque eu quero uma semeadura maior. Esse é o padrão da Bíblia. Sua empresa não anda? Você vai viver de empregado até quando? Mas deixa isso para a semana que vem. Então quem semeia pouco, colhe pouco, mas é importante semear. É importante ter o coração nessa verdade. E Deus vai abençoar a sua vida, porque Ele não pode mentir. Mas permanece aquela pergunta. Qual é a pergunta? Quem deu crédito à nossa pregação? Eu quero desafiar o pessoal das artes aqui, da equipe, da igreja, aqueles que não são, a fazerem artes essa semana e me marca lá. Quem deu crédito à nossa pregação? Esse é o caminho do extraordinário. Dá crédito à nossa pregação. É isso aí. Quer viver o extraordinário? Quem diz amém? Quem deu crédito à nossa pregação? Assim, deve ser horrível. Sabe o que aconteceu lá em Lucas 4? Jesus disse assim: eu vim aqui para curar os enfermos, limpar os leprosos, abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos, os oprimidos, aqueles que estão endemoniados. Eu vim resolver todos os seus problemas. E eles olharam para Jesus e falaram: que cara é esse? Como ele fala bem? Mas eu não acredito em nada do que ele diz. E aí Jesus contou a história. Só tinha viúva com fome em Sarepta? Israel não tinha, mas foi a de lá que recebeu. Não tinha nenhum leproso em Israel, mas foi Naamã que foi curado. E quando Jesus termina de contar essa história, o que você acha que aconteceu? Igreja, aleluia, vamos lá, vamos trazer, a minha irmã está doente, o meu primo está cego, o meu outro aleijado, eu tenho uma pessoa com câncer em casa, eu tenho uma família inteira com Covid, vamos levar ela, isolar ela numa sala lá, igual fizeram, desceram o paralítico para ver Jesus. Você acha que eles fizeram isso? Não, ficaram com raiva, cheio de ódio, pegaram Jesus à força e expulsaram ele da cidade. Quem deu crédito à nossa pregação? Quando você não crê, você está expulsando Jesus da cidade. Isso é Nazaré. Eu não sei se a equipe da igreja que foi, nós fomos no Monte Nazaré, onde chama-se Monte da Precipitação, lembra? Fica lá em cima de Nazaré. Eu não lembro se a gente foi com vocês. Não? Foram não? Então foi em outra viagem. Você vai lá ainda comigo. O Monte da Precipitação é um monte grande que fica, Nazaré fica lá embaixo, Caná da Galileia, dá para ver também. Pois pegaram Jesus de dentro da sinagoga. Imagina isso, irmão. Jesus disse: eu vim para libertar os cativos, para abrir os olhos dos cegos, eu vim para curar os enfermos e os leprosos, eu vim para libertar os oprimidos do diabo. Sabe o que fizeram? Pegaram ele à força, saíram arrastando ele de fora, subiram o monte. Eu não subi a pé, eu subi de ônibus. É um monte, hein? E subiu de ônibus e chegou lá em cima. Eles queriam jogar ele lá embaixo. E eu fico pensando se a nossa geração é melhor do que aquela. Quantos doentes nós temos aqui? Quantos pobres aqui que estão recebendo em casa as bolsas do governo ou cesta básica? A gente não está pegando Jesus à força e levando lá em cima do monte para jogar ele embaixo. Mas nós não estamos dando crédito à pregação da palavra. E aí permanece. Quem semeia pouco, colhe pouco. Dá e você recebe. Tudo isso é padrão de Deus. Tudo isso é o padrão de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, vai comer o melhor dessa terra. A pastora ia fazer dobradinha lá em casa. E eu fiquei na cabeça dela. Dobradinha, dobradinha. Vamos fazer uma dobradinha sem bucho? Porque eu acho que bucho não é o melhor dessa terra. Desculpa se você não concorda comigo. Como eu disse, ninguém precisa ter a mesma opinião que eu. Eu não acho que bucho é o melhor dessa terra. Mas como é que eu vou fazer dobradinha sem dobradinha? Ela perguntou. Ué, vamos dar
nome de esticadinha. Coloca tudo que tem direito lá dentro, menos o bucho. E a gente come feliz. Você é obrigado, não é obrigado a não gostar de dobradinha como eu não gosto, né? O pastor Isaías gosta muito de dobradinha. Mas se você quiser e você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Mas tem que querer, tem que ouvir, tem que acreditar. Vamos caminhar para o final. Existe uma abundância de Deus e ela vai gerar suprimento na sua vida. O texto de Filipenses capítulo 4, 18 e 19, vamos ler juntos? Filipenses 4, 18 e 19 diz assim, deixa eu ler o 19 primeiro. O meu Deus, quem? Segundo as suas riquezas, suprirá algumas das vossas necessidades. É isso que diz aí? Não, diz todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. Eu queria dissecar um pouquinho esse texto, fazer uma exegese dele. Primeiro ele diz que todas as suas necessidades, não são algumas, mas todas as suas necessidades serão supridas. Serão o quê? Supridas. Por quem? Por Deus. Ele diz assim, o meu Deus. No Novo Testamento, nós não chamamos Deus nem de Jeová Jirê. Estava conversando com o Dudu essa semana pelo WhatsApp, e ele gosta muito de áudio, e eu não gosto de ouvir áudio. E ele gosta de mandar áudio. Ele diz, eu gosto muito do texto que vê Deus como Jeová Jirê. E eu ensinei até para os pastores que o Jeová Jirê é o Jeová que vê, que provê. Você está passando uma necessidade, está passando um problema, e eu vou ver isso para você. É isso que Deus diz quando ele se apresenta como Jeová Jirê. Eu vou ver isso para você. Eu vou ver isso para você. Qual é a sua dificuldade? Eu vou ver isso para você. Esse é o nosso Deus. Mas ele é no Velho Testamento. Hoje ele chama a gente de... Aliás, nós chamamos ele de Pai. É muito melhor, né? Pai do que Jeová Jirê, do que Jeová Rafá, do que Jeová Nissi. E a gente gosta dos nomes pomposos da lei, mas não é muito mais intimidade chamar ele de Abba? Abba, paizinho, meu pai. Então o meu pai, ele vai suprir todas as suas necessidades. E às vezes nós somos crentes, mas somos incrédulos, eu quero dizer naturais. É preciso uma mudança de mente para a gente poder atingir o extraordinário, porque a nossa mente está baseada no natural. Mas Deus não vai te abençoar segundo as suas riquezas, segundo as suas condições, segundo as suas posses. Ele vai te abençoar segundo as riquezas dele. Ou você acha que ele é pobre? Irmão, não fica preocupado. Ele tem muito para abençoar a mim, você, e não acaba nunca. É o que ele quer fazer. E a gente não entende, a gente não ouve, a gente não dá crédito à pregação. E a nossa vida não é mudada, a nossa vida não é transformada. A gente fica padecendo necessidade, passando sufoco, passando aperto, porque a gente não dá crédito a essa pregação. E depois eu vou desmembrando isso. Isso fala de saúde, fala de mente, fala de paz, fala de família. A gente não dá crédito à pregação, e se desse crédito... Sabe, nós vivemos numa igreja... Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu acho que já estou passando até da hora. Mas a Bíblia lá no Velho Testamento, ela ensina a comer alguns animais e a não comer outros. Todo mundo sabe disso, né? Então, por exemplo, o porco é um animal imundo para o Velho Testamento. Camarão também não se deve comer, crustáceos. E lá ele diz assim, você deve comer apenas animal que rumina. O que é ruminar? Mastiga, engole, volta, mastiga de novo, engole e volta, mastiga de novo. Então assim, a ovelha, a vaca, né? O que isso tem a ver conosco? Em termos de animais, você pode comer sua carne de porco, seu camarão, comereis o melhor dessa terra, não tem problema nenhum. Mas em termos espirituais, a igreja que você precisa fazer parte é a igreja que rumina. Você precisa aprender a ruminar. O que é ruminar? Você come, ouve a palavra, engole e depois faz o quê? Traz de volta e medita. Mastiga de novo, engole. Traz de volta, medita na palavra. Essa é a promessa de quer ter sucesso na vida? Josué, Deus falou para ele: medita na palavra, no livro dessa lei, de dia e de noite. Você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer.
É desse jeito. Então Deus está ensinando, Ele está declarando: o meu Deus, o meu Pai, segundo as riquezas dele, vai suprir todas as suas necessidades. Agora eu pergunto para você, por que Paulo falou isso? Vamos voltar para o versículo anterior, versículo 18, e vamos entender o que estava acontecendo naquela igreja. A igreja de Filipos. No versículo 18, Paulo diz assim: mas bastante eu tenho recebido e tenho abundância. O que Paulo tinha? Ele tinha bastante, ele tinha abundância. Se você for ler o capítulo 4 todo, o capítulo 4, versículo 13, tem um versículo que todo mundo conhece: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que Paulo disse isso? Porque ele declarou assim: eu já sei ter muito e ter pouco, eu já sei passar fome e já sei ter abundância, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E depois e a gente acha às vezes isso maravilhoso, né? Mas depois ele diz assim: mas hoje eu estou abastecido. Olha lá, volta lá para o versículo 18. Agora estou plenamente suprido, eu estou abastecido, eu tenho abundância, estou cheio, depois que recebi de Epafrodito. Quem é Epafrodito? Você não sabe, né? Mas foi o cara que levou a oferta, né? Depois que eu recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O que Paulo recebeu? Ele recebeu a oferta de primícia, irmão. Tudo bem, se você não gosta de dar o nome de primícia, porque primícia é do Velho Testamento e o pastor não é o sacerdote. Não sou sacerdote de ninguém, eu sou pastor. Mas Paulo também não era, ele era o apóstolo. E ele diz assim: eu estou plenamente suprido, eu estou satisfeito, eu estou abastecido. Eu já passei dificuldade e já tive bastante, mas hoje eu estou abastecido. E aí ele libera a bênção. Sabe o que a palavra ensina? Você sabe: dá e dar-se-vos-á. Não é assim? Semeia e colhe. Não é isso que a palavra ensina? E Paulo fez o quê? Ele recebeu e ele liberou sobre eles: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as suas necessidades. O que aquela igreja tinha feito? Suprido todas as necessidades de Paulo. E Paulo estava devolvendo sobre a igreja: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades, segundo as riquezas dele, em glória. Todas elas. Às vezes o pastor ele fica melindrado, porque o pastor ele come do rebanho. Então a prosperidade do pastor está ligada à prosperidade do rebanho. Mas a prosperidade do rebanho muitas vezes não está ligada à questão do pastor, está ligada à provisão de Deus. Mas a infidelidade dos irmãos, o abandono dos irmãos, faz muito o pastor passar necessidade. E as pessoas olham e veem um bicho macedo, e veem um pastor proeminente, e não têm a noção de quantas famílias pastorais não têm o que comer no final do mês. Não estou falando da minha, não. Mas quantas famílias de pastores não têm o que comer no final do mês? Tu acha que uma igreja dessa prospera? Mas o meu Deus, o meu Pai, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia. Mas eu sou só um jovem, eu sou adolescente, eu sou tão novinho, eu nem tenho salário, mas ganho dinheiro. Ganho dinheiro do pai, ganho dinheiro da mãe, vende uma cafifa, faz um serviço, carrega uma bolsa. Aprende a dar dízimo, querido, aprende a dar oferta, aprende a ser grato a Deus. Deus vai olhar para você, assim como Jesus olhou para aquele gasofilaço, quando aquela viúva colocou aquelas moedinhas lá dentro, ele falou: é essa aí, é essa. Não é aquele que veio com um montão de dinheiro para dizer assim: olha aqui, eu estou dando oferta, e botou lá. Irmão, não foi uma vez ou outra que político vem falar comigo: eu quero fazer alguma coisa na sua igreja. Aí eu falei assim: olha só, se você quer fazer alguma coisa lá na igreja, você vai no culto, não vou lhe dar palavra, não vou lhe apresentar, você coloca a sua oferta no gasofilaço e o que for para ser feito será feito. Não, mas eu quero apresentar a igreja. Não. Quando eu disse para você que a gente precisa de 6 mil reais, mais de 6 mil reais para fechar esse mês, aqui não tem dinheiro de político, nem nunca teve. Nunca. Eles nem gostam de mim, tem medo. Político eu já botei para fora da igreja uma vez.
Aqui tem de empresário fazendo propaganda. Não que eu tenha nada contra isso. Às vezes, quando a igreja abandona, o pastor ele precisa se virar nos 30 para poder suprir, porque ninguém está preocupado com isso. Aqui nós vivemos da fidelidade do irmão. E essa fidelidade passa por um entendimento de prosperidade, de provisão, de Deus abençoando a sua vida, de Deus fortalecendo você e querendo você ver próspero, rico e abençoado. Quem crê em mim diz amém. Quem creu nessa pregação? Quem creu nessa palavra? E eu queria concluir com alguns pensamentos de Provérbios capítulo 10. Provérbios 10, 16 diz assim: o salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. As pessoas pagam fortunas com psicólogo, com psiquiatra, e às vezes são curadas na célula, mas nunca levou um presentinho, nunca levou um chocolate para a Patrícia, né? Tá de dieta, né? Nunca levou uma folhinha de alface para a Patrícia, ou um jiló. Mas quantas vezes aqui a pessoa está se cortando, querendo se matar, querendo abandonar a família, vai para o psiquiatra, gasta dinheiro com remédio, vai para o psicólogo, nada disso resolve, está oprimida, mas resolve na célula, mas não tem um coração grato. Meu Deus do céu, quanto é que custa uma mentoria com Pablo Marçal? 10 mil reais. Eu prego verdade para você toda semana, para trazer uma oferta de primícia e honrar o seu apóstolo. Nunca fez. Eu não levo para o coração não, irmão, mas tem alguém que leva e que está olhando para você. Quer fazer uma mentoria? Faz com Salomão. Pablo Marçal nunca chegou nem perto de ser rico igual Salomão. Talvez a riqueza do Pablo Marçal inteira não compre uma égua que Salomão tinha no curral. E ele diz assim: o salário do justo, quem é o justo? Justo é aquele que, vamos repetir, justo é aquele que, então ele diz assim: o salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. O salário do justo, o que é vida? É desfrute. Deus abençoa, tem desfrute. Mas o ímpio, o incrédulo, ele vive de renda, mas isso só traz tristeza, só traz castigo. 10, 22, depois lê, você devia ler o livro Provérbios toda semana. A bênção do Senhor traz riqueza. A bênção do Senhor traz o quê? E não inclui nela dor alguma. Não tem medo. Aquele que é rico por causa da bênção de Deus, vai lá para o YouTube e vai ver a história de Colgate, por exemplo, que você usa para escovar os dentes todo dia. Quem é aqui que está aqui hoje que não tem pasta de dente de Colgate em casa? Não tem. Usa outra marca. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou dizer para você que está errado, devia usar Colgate. Vai lá para o YouTube ver a história dele e depois você vai entender por que eu estou dizendo isso. Mas se você não usar também, eu uso. Quantos usam Colgate aqui? Deixa eu ver. Ele vai ficando cada vez mais rico. Ele já morreu, né? A família, né? Vai ficando cada vez mais rico. Mas vai ver a história dele. Ninguém quer saber. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. E para encerrar, esse texto falou muito comigo essa semana. 10:24 diz assim: o que o ímpio teme, isso lhe acontecerá. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu não sou ímpio. Então mesmo que eu tenha medo de alguma coisa, isso não vai acontecer comigo, porque o que Salomão está dizendo é que aquilo que o ímpio teme vai acontecer com ele. Mas eu sou o quê? Justo. Eu sou justiça de Deus. E o que acontece com o justo? Os justos desejam, e os seus desejos lhes são concedidos. Aí eu fiquei pensando, olha, eu estou umas 3 ou 4 noites pensando nisso. Acordo de madrugada pensando nisso. E às vezes a gente tem uma falha por causa do melindre da nossa alma. O que eu desejo?
Às vezes eu desejo pouco, e às vezes eu não desejo nada. E quando eu desejo pouco e não desejo nada, quando eu não digo para Deus na sinceridade do coração, igual a gente viu lá no começo, crendo que Ele é fiel e que Ele vai me abençoar, às vezes a gente não recebe porque não pede. Pedir não recebeis porque pedir mal. A gente não pede. Deus quer conceder o desejo do seu coração. Você é justo ou você é ímpio? Se você é justo, Deus quer conceder aquilo que deseja o seu coração. Sabe, às vezes precisa sair o véu dos nossos olhos. A gente precisa enxergar. A gente precisa contemplar a verdade. Ouvir, entrar no coração, crer. E essa história pode mudar a história da sua vida. Diz amém. Abraão, ele começou a ter visão de Deus quando Ló foi embora. Ló significa, Lot, palavra Ló, o seu sobrinho, significa venda, véu. Quando Ló foi embora, o véu foi retirado. E Deus chama Abraão no alto do monte e diz assim: Abraão, olha para a terra, olha para frente, olha para trás, olha para a direita e olha para a esquerda, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Aonde os seus olhos alcançarem, isso eu darei para você. Mas Deus precisou tirar Abraão da tenda. Vamos ver essa música? Levanta, sai da tua tenda, esqueci a letra para mim, tu verás. Talvez você esteja passando pela mesma dificuldade que às vezes eu passo. Eu vou confessar isso para você. Às vezes eu estou vendo pouco, eu preciso ver mais. Deus precisa tirar você de dentro da venda, de dentro da tenda, tirar a venda dos seus olhos e mostrar o que Ele tem para você, para a sua vida financeira, para a sua empresa. Sabe, Deus não quer que você fique trabalhando nesse trabalho miserável. Não estou dizendo para você largar, não. Mas Deus tem uma porta melhor para você. Deus tem uma porta melhor para a sua família. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua casa. Deus tem algo melhor para você. Mas Ele quer abrir os seus olhos. Nós vamos cantar para encerrar, porque eu já passei um pouquinho do horário. E eu mandei deixar esses gasofiláceos aqui para o Espírito Santo falar. Você viu que algumas pessoas ouviram, entenderam, o Espírito Santo falou e vieram aqui à frente. Eu quero que você seja livre em nome de Jesus. E quando você for ministrado por essa canção, o Espírito Santo falar com você, testificar o que eu falei aí para você, porque preciso ter testificação. Não venha à toa, porque Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que tem fé. Então não venha à toa não. Mas se o Senhor falou com você, você pode fazer superabundar graça sobre a sua vida, trazendo a sua oferta de honra, mas agora com entendimento. Trazer a sua oferta de honra, ou a sua primícia, ou o dízimo que você não devolveu, mas agora com entendimento pleno de que Deus quer abençoar você. Coloca a mão sobre a sua cabeça, por favor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que agora toda opressão e do inimigo seja retirada da cabeça do meu irmão, do teu filho, em nome de Jesus. Todo medo, todo preconceito a respeito de dinheiro, de finanças, todo preconceito a respeito de prosperidade, de provisão, porque muita coisa o diabo espalha por aí, mas são mentiras. Mas nessa noite nós queremos ver a verdade. Coloca a mão agora sobre os seus olhos. O Senhor Jesus disse que veio para abrir os olhos aos cegos. Nós vemos, nós enxergamos, mas às vezes os nossos olhos espirituais estão fechados. Abre os nossos olhos, porque Deus tem algo melhor, tem algo maior, tem algo novo, tem algo poderoso. E hoje Ele está tirando você de dentro dessa tenda. Ele está tirando o véu de sobre você. Amém. Cura esse irmão agora em nome de Jesus. Teve uma vez que Sara mandou Agar embora, e Agar representa a lei, e ela saiu da presença de Abraão e se sentou debaixo de uma palmeira e colocou o filho lá longe. Por quê? Porque ela não queria ver o filho morrer de sede. E o anjo apareceu para ela e disse: por que você está aí chorando, Agar? Porque eu não quero ver meu filho morrer. Ele vai morrer de sede, eu não tenho como supri-lo. E o anjo do Senhor abriu os olhos daquela mulher, e tinha um poço enorme perto dela.
E ele, quando abriu os olhos, o poço já estava lá. Sabe, Deus já tem uma fonte perto de você. Talvez o que você não esteja vendo. Deus hoje quer tirar o véu dos seus olhos, para que você veja a bênção, a provisão e a prosperidade de Deus. Que esse véu seja retirado em nome de Jesus, e que dessa graça haja um derramar sobre a sua vida.